Ação. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Estamos aqui hoje em mais um episódio do seu, do nosso podcast Direito e Saúde. Hoje estamos recebendo uma pessoa mais do que especial, pessoal. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para ela, a deputada federal e pré-candidata ao Senado, Silvia Cristina. Silvia, é sempre um prazer receber você aqui no podcast Direito e Saúde. Doutor Sérgio, prazer é todo meu. Fico feliz de estar contigo mais uma vez. Foi uma experiência muito maravilhosa e ter sido convidada pela segunda vez, né? Olha o sorrisão no rosto. Muito obrigada pela oportunidade. Nada, Silvia. A gente é que agradece em receber, você encontrar um espacinho na sua agenda para vir aqui e falar não só comigo, mas falar com toda a audiência. Isso é que é o mais importante. Silvia, eu não sei se você se recorda da última vez que você veio aqui, onde você falou sobre a sua história, você falou das suas origens, você falou que você começou como radialista lá no Espírito Santo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, para quem ainda não assistiu o outro episódio, que, pessoal, tá na nossa página no YouTube. Você que está nos assistindo, inclusive já aproveita, dá o seu joinha, curta, comenta aqui embaixo, coloca a sua pergunta aqui para a nossa entrevistada e compartilha esse vídeo. Silvia. Coisa boa. A minha história, ela vem de origem muito simples. Eu sou filha de uma lavadeira, de uma cozinheira, a dona Alzerita Amâncio Chagas, que me levava para os locais de trabalho, me deixava lá no cantinho, porque não tinha condições financeiras de pagar uma babá, né? Mas é uma senhora que teve pouco estudo, estudou até a 6ª série, mas para mim foi e continua sendo a melhor professora que eu tive. Ela me ensinou que caráter vale mais do que qualquer cargo que a gente pode ter, de que humildade, honestidade abre mais portas do que o dinheiro, e de que o primeiro e último pensamento do dia tem que ser em Deus. Né? Sou católica, praticante, sou filha do seu Pedro Chagas, um homem braçal que era magro, muito magro, de tanto carregar peso, mas apesar de nunca ter recebido mais que um salário mínimo, eu nunca vi um cobrador na frente da minha casa. Sou vítima da violência que ainda assola o nosso Brasil. Meu pai foi assassinado quando eu tinha 19 anos e colocaram o corpo na frente da minha casa como se fosse um presente de Natal. Ele foi assassinado do dia 25 para o dia 26 de dezembro. E Deus, como sempre, segurou na minha mão para que a gente pudesse ainda ter muita força. Eu já trabalhava nessa época, eu tinha 19 anos, né? Quando meu pai foi assassinado, eu trabalho desde os 12. E até os 12 eu fui gaga. E era vítima de sarro, porque antes não era bullying, era sarro. Ficava lá no fundo da sala, meio que para que as pessoas não me percebessem, porque elas riam muito de mim, porque eu não conseguia falar direito. E a minha mãe, aquela senhora que teve pouco estudo, sempre falava: minha filha, estuda, porque eu não quero que você passe pelo mesmo que eu passo com tantas dificuldades na vida. E assim eu ouvi e pratiquei. Estudei bastante, tirava as melhores notas, mesmo quieta, lá no fundo da sala. E isso me proporcionou, 4 anos depois, é o que eu digo, Deus na minha vida, fazendo verdadeiros milagres e dizendo que é possível que as coisas realmente acontecem quando a gente não desiste e segue firme, dizendo: olha, é possível sim. Aos 16 anos eu me tornei locutora de rádio. E como é que pode uma menina que há pouco tempo era gaga? E isso foi possível. Só de carteira assinada são 27 anos de serviço prestado como comunicadora. E gosto muito, né? Eu acho que até me dediquei bastante, porque ficava muito introvertida e muito quieta até os 12 anos, e hoje eu falo mais do que papagaio na fruteira. Se dedicou não, porque você ainda tem um programa, que é o Programa da Bonita, correto? Isso, correto. Só estou fora por causa da questão eleitoral, que não nos permite mais. Sim. Mas depois, com certeza, a gente volta, porque faz parte da vida da gente, né? Eu sou uma comunicadora, então, quando a gente deixa de fazer, faz muita falta para a gente. E vim para Rondônia, como muitos vieram, com o desejo de trabalhar, de ter a sua família, de constituir algo que, de repente, nos seus estados não foi possível, de crescer. E, graças a Deus, isso foi possível.
Trabalhei durante muitos anos em comunicação, em rádio, televisão, só que a partir dos 32 anos é que minha vida realmente mudou. Eu tive câncer, eu perdi uma das mamas, eu fui mutilada, eu fiquei 10 anos sem me olhar no espelho e operei no Espírito Santo, que foi a cirurgia de mastectomia total, e voltei para cá como acreditando que aqui nós tivéssemos um tratamento digno, assim como tinha em outros lugares. Rondônia, para mim, estava acima de qualquer coisa. Mas aí eu me deparei com uma triste realidade. Um estado que tinha um serviço péssimo, era mais do que ruim, que mais matava do que curava. Não estou falando de profissionais. Os médicos que lá estavam, os enfermeiros, a equipe, era excelente. Mas o tratamento em si, a máquina de radioterapia era de cobalto. Naquela época, ela já não era mais permitida pelo Ministério da Saúde, era o que nós recebíamos, enfim. Mas a cura também me deu uma missão de vida, de não olhar aquelas outras pessoas como se, só porque eu me curei, que elas não tivessem outras oportunidades. Mesmo sem nenhum cargo político, nós fundamos com um grupo de amigos o primeiro grupo de apoio aos portadores de câncer, o GAP, que hoje tem 19 anos. E aí nós construímos uma história muito linda, né? Mantivemos uma casa de apoio lá em Barretos, nós tropeçávamos em rondonienses, ajudávamos no custeio, ajudávamos naquilo que fosse necessário, e a nossa forma de angariar recursos era vendendo pastel, vatapá, era tirando do próprio bolso, porque era inadmissível que a gente pudesse deixar pessoas em dificuldades aqui no Estado. Porque o ser humano, não falo só de político porque hoje eu tenho um cargo, mas o ser humano, ele tem que ser inconformado com algumas coisas. Não é porque ele tem o de melhor que ele vai olhar para o outro e achar que é devido. Não, não é comigo, então que a pessoa se vire. Não, a gente não pode ser assim. A gente tem que ter muita empatia em tudo que faz. Porque eu vou deixar o meu irmão e só chamar de irmão dentro da igreja, e fora da igreja, ou até dentro da igreja, eu só falar da boca para fora e, na prática, eu não me sensibilizar com aquele que está precisando. Então, essa missão de vida me trouxe algo que foi extremamente revolucionário na minha vida. Fazer com que eles não passassem pela mesma dificuldade que eu tive. E a luta de trazer o Hospital de Amor, a luta de ter prevenção de câncer, porque as pessoas estavam lá com diagnóstico tardio e isso poderia levá-las à morte, isso realmente foi algo que começou logo depois da cura e que eu trato até hoje. Então essa é a Silvia, uma menina muito simples, que utiliza do seu cargo político para cuidar de outras pessoas. Eu gosto de gente, eu sou gente igual elas e tenho me dedicado 24 horas para cuidar dessas pessoas que mais precisam, mas sem discursos vazios, com muita ação, com muito trabalho prestado e com muito resultado. Excelente, Silvia. Silvia, eu queria agora tocar num ponto meio sensível. Será que a gente pode? Pode, claro. Maravilha. Silvia, muitas pessoas, seja no meio político, seja fora do meio político, comentam que você é uma pessoa que dá voz tanto às mulheres, mas também às pessoas que são negras. Nós sabemos, até pela mídia, que você recentemente foi vítima de crimes como racismo e até mesmo outros tipos de crimes por conta da sua condição como mulher. Eu queria te fazer algumas perguntas, mas eu queria deixar algo bem aberto para você falar o que você sente, Silvia. O que você tem a dizer para essas pessoas? O que você tem a dizer para mulheres que eventualmente sofrem isso? O que você eventualmente tem a dizer a pessoas negras que sofram esse tipo de crime, que na minha visão, na visão do Sérgio, é algo abjeto e absurdo? Que não desista, que se aceite, mesmo que as pessoas não te aceitem do jeito que você é, na sua intimidade, na sua integridade. Nós mulheres temos muito mais dificuldades que os homens, né? A discriminação só por ser mulher
e ainda mais por ser negra, acontece todos os dias. Isso no início, doutor Sérgio, isso me causava muita tristeza e até muito choro. Posso Claro, te pedir um favor, bonita? claro. Me chama de Sérgio. Tá bom. Tá Me bom, tá chama de bom. Sérgio. Tá bom. A gente está aqui num bate-papo informal. Imagine que você está na minha casa, que você está na minha Estou casa, na tua casa. e nós estamos aqui conversando normalmente. A diferença é que tem algumas câmeras aqui apontadas para gente. Só isso. Tá bom, tá bom. Para nós mulheres é sempre muito mais difícil. E ser mulher e ser negra, aí é mais um potencial, infelizmente. No início, não vou mentir, né? Era vítima, eu sentia muita tristeza, eu já chorei muitas vezes, mas hoje me tornei uma mulher muito mais forte, porque entendo que ser mulher e ser negra é motivo de muito orgulho. Que nós vivemos num país miscigenado, que tem muito mais negros do que brancos. Então eu tenho que me orgulhar da minha cor, tenho que me orgulhar da pessoa que eu me tornei, né? Com toda a integridade, com toda a honestidade, com todo o trabalho que a gente faz. Mas é lógico, né? O racismo, ele ainda impera. E muito, infelizmente. Nós temos hoje passado por muitas dificuldades. E olha que o local, que é um local da legislatura nacional, eu já fui vítima de preconceito, já fui barrada 3 vezes na Câmara Federal, onde é o meu local de trabalho. Então, que justifica você estar num lugar que a gente combate, que existem leis severas para o crime de racismo, em que o segurança me questionou, mas aonde a senhora pensa que a senhora vai? Só porque eu não estava... Você estava indo trabalhar, ué. Eu estava indo trabalhar. E ele não é obrigado a reconhecer todos os 513 deputados. Mas eu estava com um bottom que nos diferencia, e mesmo isso não foi o bastante para que ele visse. Isso foi importante, porque serviu, poxa, ele também não pode tratar outras pessoas dessa maneira. A abordagem tem que ser diferente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Em que eu posso ser útil? Sim. A senhora está querendo em qual departamento, em qual gabinete? Eu posso te ajudar? Mas a abordagem, aonde a senhora pensa que a senhora vai, aí realmente é muito traumático, é muito ruim saber que as pessoas não têm empatia pelos outros. E as mulheres, especialmente, muitos acham que nós não temos a capacidade intelectual como homens. Poxa vida, o que não nos diferencia? Algumas questões hormonais, né? Mas alguns talvez poderes... força física, Isso. capacidade de gestar. Vocês têm, para mim, uma capacidade que é divina. Gestar e amamentar. Sim, né? Sim. Mas, intelectualmente dizendo, isso não nos diferencia dos homens. Então, está muito enraigado isso. Então, cada vez mais, a gente se prepara, sem subir o nariz, né? Mas com muita humildade dizer, olha, nós somos iguais, nós só queremos caminhar ao lado, né? Sem que deixe isso de maneira muito grosseira, porque nós temos essa sensibilidade. Nós pensamos mais do que os homens, pensamos 2 vezes pela sensibilidade, pelo sentimento materno, que isso está enraizado em nós mulheres, e a gente segue. Mas mesmo com tantos desafios, né, a empatia ela tem que prevalecer para que isso, as próprias pessoas entendam de que as mulheres podem ocupar qualquer lugar que a gente quer, mas dessa maneira, sendo mulher e estando ao lado de homens que nos aceita para que nós possamos trabalhar juntos. Para a gente fechar esse assunto e ir para outro, o que você diria, fala nessas 2 câmeras aqui, o que você diria para uma jovem menina negra, periférica, que hoje, por algum motivo, se sentiu diminuída, se sentiu pequena diante de uma situação dessa? O que você diria para essa menina? Não desista, tá? Estude e prove todos os dias que você é capaz, né? Eu já passei por muitas fases ruins na minha vida, já fui vítima de muito preconceito, mas eu não desisti. Então, se hoje eu estou na condição de deputada federal, como a primeira mulher negra eleita deputada federal do estado de Rondônia, o melhor estado da federação, é porque eu sou um exemplo de vida
e quero continuar sendo, para que muitas se levantem e possam seguir no caminho da retidão, no caminho de muito trabalho, dizendo, olha, nós não somos diferentes perante a Deus e nós vamos seguir juntos. É dessa maneira, não desista nunca, porque é possível sim chegar onde você quiser. Excelente, Silvia. Agora eu queria iniciar um novo assunto. Claro. Uma espécie de novo bloco. Eu queria te fazer uma pergunta um pouco, digamos assim, polêmica. Uhum. Você é uma mulher que tem formação em outras áreas que não da área médica. Você não é médica, você não é enfermeira, você não é técnica de enfermagem, não é biomédica. Bem, ou se é, eu não tenho ciência. Não sou. E tem algo que deixa algumas pessoas curiosas, né? Nós já tivemos parlamentares, nós já tivemos pessoas que ocuparam cargos de liderança no executivo, pessoas que ocuparam cargos na gestão, como secretário de Estado, que eram da área da medicina. Ou eram médicos, ou eram enfermeiros, etc. Eu queria te fazer uma pergunta. Você, conforme dados que constam, são dados públicos, você colocou quase 600 milhões de reais em emendas para a saúde do estado de Rondônia ao longo do seu mandato. Enquanto outros parlamentares, outros gestores, sejam do executivo, enfim, não fizeram o mesmo. Você não acha isso um pouco curioso, não, Silvia? Só quem sente a dor e quem sente a dor do outro também é capaz de fazer diferente. Então, eu senti a dor e eu reconheço a dor das outras pessoas e me sinto inconformada em ver tanta gente sofrendo. Porque ainda o pobre está morrendo sem ter que morrer. E quando a gente vê e fica sem fazer nada, é muito ruim. Eu sou uma pessoa inconformada, eu sou uma política inconformada com muitas coisas. E é por isso que eu me levantei para fazer para a saúde a dor que eu senti e a dor que eu vi nos outros. Então, mesmo que muitos disseram, mas saúde é um saco sem fundo, não dá para fazer. Porque era isso que tentava falar comigo. Mas eu não deixei que isso entrasse no meu coração. No meu coração tinha insatisfação, tinha revolta de ver tantas pessoas sofrendo e quase ninguém fazendo o contrário para mudar a realidade daquelas pessoas. E também pelo que você sofreu, né, Silvia? Você mesmo diz em várias entrevistas que você é uma sobrevivente. Eu sou uma sobrevivente. E a minha sobrevivência foi para que eu pudesse também salvar vidas. Eu recebi uma missão de vida. Então, não precisa ter nenhuma formação médica para sentir a dor do outro. A gente só precisa sentir. E a gente só precisa ser inconformado, inconformada, para dizer eu não aceito o que está acontecendo. E o não aceito não só no discurso, o não aceito nas ações. Hoje, obrigatoriamente, eu tenho por obrigação destinar 50% de recursos para a saúde. Mas eu destino muito mais, porque a saúde precisa muito mais. Mas eu consigo fazer em outras áreas também. Mas saúde não é prioridade? Eu não estou lidando com vidas? Eu não preciso salvar vidas? Então foi por isso que nós estamos e vamos sempre dedicar muito para cuidar das pessoas. É muito ruim quando você olha nos olhos e as pessoas estão aí precisando de algo há muito tempo, esperando para uma tal de uma fila, de uma regulação que não regula nada, né? Que só atrasa a vida das pessoas. Então dizer que nós prometemos um hospital e nós já fizemos 4 unidades hospitalares, mas não só fizemos. Além de equipar, nós mantemos o funcionamento. O custeio é todo da nossa responsabilidade,
Porque quando a gente coloca um filho no mundo, eu não vou deixar para que outro cuide. Ou pelo menos se eu deixo para outro, eu tenho que ter a garantia de que vai cuidar. Então, enquanto eu tiver nessa condição de um cargo político que me dá o poder de continuar fazendo, a gente vai fazer. Conseguimos melhorar, ainda precisamos fazer mais. Mas daquilo que foi proposto para nós, eu tenho certeza que nós estamos fazendo com muita integridade, com muita responsabilidade, mas, sobretudo, com empatia e com amor ao próximo, que é isso que está nas Escrituras Sagradas. Perfeito, Silvia. Uma outra coisa também que me deixa intrigado, e deixa certamente muitos do que estão assistindo aqui também intrigado, é o seguinte. E por favor, Silvia, eu não estou querendo te diminuir, não. Não é isso. À vontade. Mas você hoje ocupa um cargo de parlamentar federal na Câmara dos Deputados. Isso. Você, de maneira concreta, tem menos poder de ação do que um gestor estadual. Correto? Correto. Eu estou falando de orçamento, eu estou falando de capacidade. Uhum. Eu acho que você e todos que estão aqui nos assistindo entendem. Como é que você consegue explicar, Silvia, que você, em 4 anos de mandato, conseguiu construir um hospital e nós aqui no estado temos dificuldades para construir uma unidade? É uma pergunta difícil, eu sei. Mas é possível respondê-la. O político, ele tem que sentir a dor do outro. Mas eu só queria fazer um pequeno parênteses para quem está nos assistindo. Eu não estou falando aqui dessa gestão, não. Eu estou falando de todas as gestões anteriores que talvez remonte ao território de Rondônia. Porque Rondônia está precisando de mais unidades hospitalares já tem décadas. Né? Então, por favor, Silvia, continue. Primeiro é sentir a dor do outro. Quando você sente ou quando você está ali muito próximo, você entende que você precisa fazer. Outra coisa, o político ele não pode ser conformado, achar que aquilo está bom e ele sabendo que infelizmente não está bom. Então, quando eu sou uma pessoa inconformada, que eu não admito olhar aquele hospital daquele jeito, as pessoas sofrendo, eu vou fazer diferente. Eu não vou conseguir dormir direito enquanto que eu não consiga dar uma melhor condição, uma melhor qualidade de vida para aquelas pessoas. E aí eu vou atrás de recurso, eu vou atrás de quem me estenda a mão para a gente poder fazer. Eu não sou gestora, eu sou legisladora. Eu não tenho tanta autonomia, como você mesmo fala. Mas eu encontrei um parceiro que me permite hoje, mesmo sendo legisladora, fazer algo a mais pelo estado de Rondônia e dando uma contribuição importante na saúde. Quando eu faço parceria com a Fundação Pio XII, que é fiscalizada pelo Ministério Público, pela Curadoria das Fundações, é permitido que eu coloque o recurso lá na fundação e que eu faça obras e que a gente consiga colocar equipamentos importantes como ressonância, como tomografia, como equipamentos de reabilitação importados da Suíça, do Chile, da Áustria, como aconteceu no centro de reabilitação, e manter essas unidades hospitalares funcionando. Então, como é que aconteceu isso? A Silvia entendia que, através de algumas gestões, o dinheiro não seria aplicado rápido e de maneira a transformar a vida das pessoas. Deus colocou uma fundação que se chama Fundação Pio XII, que é a mantenedora do Hospital de Amor, e a partir dessa parceria divina, nós conseguimos transformar e nós conseguimos ajudar muitas pessoas, porque até então nós não tínhamos um trabalho eficiente de prevenção de câncer. Então, o que acontecia? Os cânceres mais comuns de mama, de colo uterino e de pele, as pessoas descobriam em estágio avançado, o que permitia que muitas delas pudessem não sobreviver ou que teriam um tratamento mais agressivo, mais dolorido. Então, nós conseguimos mudar isso com os 2 centros de prevenção que não tinha. Um em Ji-Paraná, que é o mais completo,
e outro lá em Vilhena. E aqui em Porto Velho, nós temos o centro de reabilitação, que hoje eu posso dizer com toda tranquilidade que na parte de reabilitação nós estamos mais modernos do que o próprio Sara Kubitschek, que é referência no Brasil, mas de reabilitação motora, eu posso dizer, olha, nós somos o melhor. E nós temos equipamentos como o Amadeu, que é de reabilitação de mãos, que só tem em Rondônia. Não tem em Curitiba, não tem no Rio, não tem nenhum outro desses grandes estados, dessas grandes cidades que são referências, mas o melhor de reabilitação motora não está lá, com todo respeito. Também quero que tenham. Não quero só para Rondônia, mas foi possível graças ao nosso mandato e à parceria com a Fundação Pio XII, a qual eu faço um agradecimento muito especial ao homem que é meu exemplo, que é o Henrique Prata, que me estimula todos os dias a continuar trabalhando pelo bem da nossa população. Quem conhece Silvia, seja por força da profissão, que no meu caso eu conheço por conta da força da profissão, seja porque a pessoa precisou de tratamento, a gente percebe que existe um grande degrau. Não existe um degrau, existe quase um abismo entre o serviço que é oferecido, que você acabou de falar, e o serviço que é oferecido em outras unidades. A que você reputa isso, Silvia? Eu sei que são vários fatores, né? Você acha que isso é só força de vontade? É a dor, a empatia, como você falou? Ou você acha que tem outros fatores? Olha, vou contar uma história. Eu adoro ouvir histórias. Tem o político simpático e o político empático. O político simpático é aquele que, quando vê a pessoa em dificuldade, sem forças, lá no fundo do poço, ele olha, é aquele do tapinha nas costas, ele olha e fala, sobe, você vai conseguir. Mas ele não faz nada para que aquela pessoa suba e saia lá do fundo do poço. A pessoa empática ou o político empático, ele vai ver a pessoa lá no fundo do poço. E ele vai dizer assim, olha, estender a mão. Eu vou te tirar daí. Ou ele vai estender as mãos, ou ele vai atrás de uma corda, mas ele vai lá embaixo também, ele vai fazer de tudo para que aquela pessoa suba e vá lá em cima junto com ele vai fazer junto. Essa é a pessoa simpática ou político, a pessoa empática ou político empático. Então, qual que é a diferença da simpatia e da empatia? Você não vai querer só dar os tapinhas nas costas, ser o simpático, aquele sorriso bonito, mas não vai fazer nada, absolutamente nada por aquela pessoa. O empático, ele vai se corroer por dentro, ele vai se sentir angustiado e ele vai fazer o que for preciso. Vai pedir ajuda, vai atrás de qualquer instrumento para poder fazer diferente e mudar a realidade daquele sofredor que está ali. Então, falando através de uma história, é isso que acontece. Então, enquanto houver pessoas que não sentem a dor, que não sejam empáticos pelaquela pessoa, pelaquela sociedade, pelaquela gente, não vai mudar. E mesmo que a gente não tenha tudo, mas não tenho todo o recurso. Pede, implora, vai atrás, mas não fica quieto, né? Abra a boca e coloque para a luta, para a guerra, vai atrás. Assim é que a gente consegue. Na minha vida, Sérgio, nada foi fácil. Eu já passei fome na minha vida. Então, quando se quer crescer, quando se quer ajudar, quando se quer mudar a realidade, é possível. Nada é impossível, a não ser que você cruze os braços e fala, eu estou bem, eu tenho um plano de saúde, eu consigo fazer isso. Então, eu vou virar as costas e não vou fazer questão de que aquela pessoa esteja bem. Então, é isso que eu sinto, né? Eu sempre me senti muito inconformada com muitas coisas. É claro que ainda falta muita coisa para fazer, mas aquilo que a gente se propôs a fazer, nós fizemos com qualidade. Porque o mesmo tempo que se gasta para fazer o meia-boca,
o só para dizer, é o mesmo tempo que se gasta para fazer o perfeito, o de boa qualidade, para mostrar, olha, eu fiz. Mas esse é um exemplo de gestão, é um exemplo legislativo, é um exemplo de que vale a pena ter bons políticos, porque a pessoa, quando vai às urnas, ela não deposita apenas o voto, ela deposita esperança de dias melhores. A cada 2 anos, essa esperança ela se renova para que melhores pessoas estejam lá para entender que elas precisam de representantes que entendam a sua dor, que entendam que o político pode fazer mais por elas. Você falou de recursos, né? E eu queria tocar um pouquinho nesse ponto. A gente estava conversando aqui antes de iniciar que você, ao longo do seu mandato de 4 anos, né, que está encerrando agora não, ainda tem mais uns 6, 7 meses aí pela frente, você destinou quase 600 milhões de reais em emendas para o estado de Rondônia, correto? Correto. Grande parte desses recursos foram para a saúde. Verdade. Como é que você diz para muitas pessoas, eu não estou falando só de políticos não, tá? Que dizem que não tem recurso para a saúde, não tem recursos para a gente fazer, quando você em 4 anos meio que provou o contrário, né? Graças a Deus. O que você tem a dizer para essas pessoas? Primeiro a gente precisa, além da sentir a dor, programar. Quando eu faço uma programação, quando eu faço um planejamento, né, Isso é coisa de gestora. Você falou que você não é gestora. Eu não sou gestora, mas quando se planeja e quando você sabe a realidade daquele setor, porque também você não tem como fazer um planejamento se você não conhece a realidade. Então hoje, em área de saúde, eu gosto de estar nos hospitais, eu gosto de estar nas clínicas, eu gosto de conversar com médicos. Se hoje eu tenho alguma instrução para ler biópsias, que eu faço isso há muito tempo, especialmente câncer, foi porque eu não entrei numa faculdade de medicina, mas como eu tenho vários médicos parceiros, eu fui a curiosa. Mas doutor, como é que é isso aqui? E aí eu fui aprendendo meio que na prática. Então, é isso. É um aprendizado constante, mas essa perspicaz, esse tato, ele vem com a vontade dentro de si para mudar. Então, você sente, você tem vontade e você vai planejar de acordo com aquilo que você conhece na prática. E aí, o recurso, ele vai se tornar maior, mesmo ele não sendo tão grande, porque você vai planejar. Uma das coisas que eu sempre fiz nas unidades que nós conseguimos entregar para a população de Rondônia, eu jamais me permiti entregar algo que não estivesse funcionando. Então, nas 4 unidades que nós entregamos, quando nós descerramos a fita, nós entregamos uma unidade hospitalar funcionando, com médico lá no seu local de trabalho, com o atendente, porque a população cansou de estar num evento de inauguração só para foto e fogos. E aí, no outro dia, não tinha ninguém atendendo. Precisava de equipamento, precisava de profissional, precisava daquilo que era mais importante, porque o prédio é fácil entregar. Então, precisava do recheio. E todas as nossas unidades, quando nós descerramos a fita, nós dissemos, se algum precisa de atendimento, pode ir lá no balcão, porque já está funcionando. Então, é possível, de fato, nós fizemos para poder dizer, olha, vamos continuar dessa maneira, porque a população ela nos pede só aquilo que é devido, que é um trabalho sério, um trabalho de resultado e de amor pelas pessoas. Perfeito, Silvia. Todos já sabem que você é pré-candidata ao Senado Federal, né? Pelo qual partido mesmo? Progressistas. Pelo Progressistas. Silvia, da onde surgiu essa vontade, esse desejo de tentar uma vaga na Câmara Alta da nossa República? Eu já até imagino qual vai ser a sua resposta, mas eu tenho que te fazer essa pergunta. Um projeto que ele é construído para poder servir as pessoas,
ele não é um projeto só. A gente não caminha só. É um projeto que surgiu porque Deus sempre esteve segurando as minhas mãos e a população de Rondônia também entendeu que era possível a gente caminhar por um passo a mais. Por todos os lugares que eu passei, logo depois da segunda eleição, vinha esse questionamento. Por que você não tenta no próximo ano? Olha, a gente não te quer mais como deputada federal. E eu disse não várias vezes. Mas aí, esse sentimento na população ele foi se avolumando. Eu falei, hein? O que é isso? E aí isso foi internalizando, foi se avolumando. Eu falei, tudo bem. Porque quem manda no político é a população. É a população quem escolhe aquilo que a gente quer que seja, que ele quer que nós sejamos. Então, quando a população solicitou isso para a gente, mesmo no início achando que era só alguns e depois foi se avolumando, eu falei, não, tudo bem. E aí agora, há 2 semanas, nós fizemos o lançamento da nossa pré-candidatura e eu falei, eu preciso mostrar isso para a população. E eu falei, mas será que é isso mesmo? Que era lançamento de pré-candidatura. A população está mesmo conosco? E graças a Deus nós tivemos o maior manifesto de adesão a essa pré-candidatura, porque no Espaço Clube Vera Cruz, sem levar nenhum artista, sem levar nomes famosos, nós conseguimos lotar um espaço ali para 3.000 pessoas, pessoas que não ganharam um centavo, para poder estar lá nos homenageando, para poder ouvir as nossas propostas e a nossa história. Então, a gente se fortaleceu mais uma vez. Eu estou pronta, estou disposta, já provei que sei fazer e o nosso desejo é fazer ainda mais por essa população que espera mais dos seus políticos. Eu acho que a famosa ali era você, né, Silvia? Porque está a Câmara Alta, o Senado, ele precisa de pessoas corajosas, de ficha limpa e de pessoas que já provaram, que estão prontas, preparadas para poder servir mais. O Senado, ele é um revisor da Câmara Federal. Então, a responsabilidade e o poder ele é ainda maior. Então, a gente não pode brincar. Então, o preparo ele aconteceu, a luta as pessoas sabem, né? E a força que a gente tem para poder fazer ainda mais. Falando em Câmara, em Parlamento, Silvia, a gente sabe que você tem uma atuação muito firme e muito presente na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. Na verdade, você foi uma das criadoras dessa comissão, correto? Porque, na minha visão, eu nem imaginava isso. Você falou isso no último episódio, que não havia uma comissão de saúde na Câmara dos Deputados, e você foi uma das criadoras, correto? É verdade. Quando eu cheguei lá na Câmara, em 2019, uma das coisas que mais me entristeceu e que eu fiquei indignado foi saber que a Câmara dos Deputados não tinha uma comissão de saúde. E aí era apenas prerrogativa do presidente da Câmara. E eu fiquei no pé do Rodrigo Maia, a partir de então, para que ele pudesse dar uma canetada e criar a Comissão de Saúde. Ele não me deu muita atenção. Só que quando foi a eleição do Lira, eu falei, eu só voto em você se você criar a Comissão de Saúde. E ele fez esse compromisso comigo, e graças a esse compromisso que ele sempre cumpre, ele logo depois falou, olha, Silvia, lembra do compromisso? E ele criou. Então foi um trabalho nosso, de insistência nossa, para que pudesse criar uma comissão que eu via que era uma das mais importantes, mas que os assuntos de saúde eram discutidos numa comissão chamada Seguridade Social e Família. Então passou aí, né, 57 legislaturas, mais de 200 anos, para que nós pudéssemos ter uma comissão de saúde. E hoje, graças a Deus e ao nosso trabalho, à nossa insistência, depois da Comissão de Constituição, de Justiça e Cidadania, é a comissão
que mais delibera pautas importantes para o Brasil. Então eu me sinto feliz em dizer que uma rondoniense foi incansável para que pudesse mudar essa realidade. Porque quando os assuntos de saúde iam para a Comissão de Seguridade Social e Família, nós misturavam um monte de assuntos e aí os assuntos de saúde, muitas das vezes, ficavam para o segundo plano e eu ficava inconformada com aquilo. Né? Não que a Seguridade Social e a família são assuntos também extremamente relevantes, mas a saúde tem que ter o seu espaço e hoje nós temos, graças a Deus. Importante você falar isso, Silvia, que me veio à mente aqui agora um dado que eu acho que é relevante a gente trazer para cá. Que pede isso aqui é um bate-papo, né? O CNJ, junto com a USP, fez um levantamento nacional sobre quais são a maior quantidade de ações no Poder Judiciário no Brasil inteiro. E chegou-se à conclusão de que as ações de saúde representam um considerável percentual dessa judicialização. Eu entendo, Silvia, que grande parte dessa judicialização reflete uma entrega no serviço de saúde de maneira deficiente. Correto? Correto. Eu estou te perguntando isso, pessoal, porque para quem não sabe, ela é parlamentar, mas essa mulher aqui é especializada nessa área de judicialização da saúde, tá? O que você, Silvia, entende como resposta adequada para a gente tentar diminuir essa judicialização, mas ao mesmo tempo melhorar a entrega do serviço à saúde? Porque não adianta só a gente sufocar a judicialização e falar o problema está resolvido, mas o povo vai continuar assim, sem acesso à saúde. Como é que você entende que isso seja uma resposta adequada para a gente resolver esse problema? A judicialização ela custa muito mais cara do que a saúde propriamente dita. Custa 3, 4 vezes mais do que um procedimento que poderia acontecer, vamos dizer, um procedimento cirúrgico, que deveria custar 10 mil naquele momento para a saúde. Ele pode custar 30, 40, 50 vezes mais, porque ele tem que ser feito de imediato, então não tem o planejamento necessário, então é o famoso enxugar gelo. Você não tem competência de gestão, então a judicialização ela acontece e aí o gestor ele gasta mais, mas o problema que ele causa na saúde do ser humano é muito maior, porque quando ele procura a judicialização, porque ele já tentou todos os meios, e aí foi a única saída, e aí demorou, né? Demorou a mão amiga ali estendida para que ele pudesse fazer o procedimento, para que ele pudesse ter o medicamento, que é a sobrevivência dele, que ele precisa ter aquele medicamento para sobreviver. Então, quando chega, em muitos casos, em muitos processos de judicialização, eu faço com que a saúde gaste mais desnecessariamente. Então, quando o gestor ele se planeja para que tenha pouca judicialização, ele economiza nos cofres, ele traz menos sofrimento para a pessoa e mais resposta, obviamente, para aquelas pessoas que elas precisam. Então, poxa vida, por que dá trabalho para a Justiça? Porque dá trabalho para a Defensoria, para o Ministério Público, que estão ali, é claro que são órgãos de defesa da população, de fiscalização do poder público. Então, já que sabe que está acontecendo, que tem aquele gargalo, por que não fazer um planejamento? E já chamar esses órgãos de fiscalização para a mesa redonda e falar, olha, eu estou pensando nisso, então como que vocês acham? Dê a opinião também, porque eu recebo lá as cartinhas de vocês e geralmente o gestor não gosta de receber aquelas cartinhas, então para não receber, né, vamos sentar todo mundo, eu tenho tanto isso, eu tenho isso de dinheiro, eu tenho isso de recurso, então dá para se planejar. Agora é inaceitável que em muitos dos casos só se resolvam com justiça. Isso para mim, agora falando como cidadã, é triste saber que nós estamos vivendo num Brasil em que muitos estados só querem enxugar gelo. Só em último momento
vão fazer a cirurgia ou vão colocar aquele medicamento de alto custo nas prateleiras para poder salvar a vida das pessoas. Ele está colocando em risco a vida das pessoas, estão colocando em risco muitas pessoas que estão ficando deficientes por falta de cirurgias, algumas ortopédicas, e aí, poxa, cadê a empatia? Cadê o amor? Cadê o discurso que falou que as pessoas iriam ser prioridade e que a saúde seria prioridade? Mas isso na prática muitas vezes não está acontecendo, infelizmente. Mas é possível fazer sim. Rondônia hoje é um dos estados que mais tem recurso. Rondônia não está no vermelho, Rondônia está no azul, né? Em comparação a muitos outros estados. Então, é só fazer. É só colocar a empatia, o amor dentro do coração, planejar. Nós temos bons técnicos no estado de Rondônia e eu penso que todos esses órgãos de fiscalização, se chamados for Tribunal de Contas, eles vão se sentir honrados em estar participando de uma discussão para que realmente o poder público unido possa fazer mais pela população que tanto sofre. Isso que você falou, Silvia, faz todo sentido. Tá? É muito comum a gente ver casos lá na defensoria de uma pessoa que está precisando, digamos, de uma cirurgia para amputação de um pé diabético. Essa pessoa não ficou com esse pé diabético do dia para a noite. Não. Foi um processo que não foi tratado por anos e ela chegou naquela situação. Será que não seria mais eficiente, mais conveniente, mais humano, mais empático você tratar essa pessoa antecipadamente e evitar uma mutilação, por exemplo? Não tenha dúvida. Eu estou trazendo muito mais sofrimento para aquela pessoa, não somente físico, mas psíquico também, porque perder um órgão, assim como eu perdi a minha mama, é traumático. Eu fiquei 10 anos sem me olhar no espelho, né? E para quem fica deficiente? É pior ainda. Então, tem que ter mais amor no coração, tem que ter mais inconformismo para que a gente possa melhorar. Não vou dizer que vai conseguir resolver em 100% da noite para o dia. Não estou vendendo ilusão aqui, não. Mas que nós podemos melhorar e muito. Isso ainda o poder público está devendo para a população. É triste ter que reconhecer isso, né, Silvia? Mas eu fico satisfeito como cidadão rondoniense de ver que a gente tem pessoas que estão preocupadas com esse tema. Eu vejo, Silvia, que até por uma questão de estatística, a saúde ela vai passar a ser pauta da população e, consequentemente, pauta política para os próximos anos. A população brasileira vem envelhecendo. Dados da Organização Mundial da Saúde dizem que uma pessoa idosa consome entre 5 e 14 vezes mais recursos de saúde do que uma pessoa jovem, até os seus 18 anos de idade. Então, assim, é algo que eu acho que o Estado brasileiro, não é nem só Rondônia, não, precisa olhar com muita seriedade. A nossa população está envelhecendo e a gente precisa dar esse apoio se é que a gente quer continuar se chamando um Estado social. É verdade, é verdade. Na verdade, eu não tenho dúvida de que a pauta da saúde ela sempre vai estar evidenciada. Nós só precisamos, Sérgio, caminhar para frente, mas a partir daquele momento não ter retrocesso. Porque se a gente caminha, mas regride, do que vai adiantar? Né? Então é seguir e a partir daquele momento só seguir para frente, melhorando, avançando e fazendo, olha, nós não vamos mais retroceder e planejar para que aquilo realmente aconteça. Porque é inadmissível que nós tenhamos aí alguns gargalos na saúde do estado de Rondônia, que há décadas nós estamos do mesmo jeito. E aí traz um inconformismo, uma lamentação pela população. Nós estamos aí próximos às eleições, então renova-se as esperanças de que possa estar melhorando, especialmente nesse assunto de saúde que é tão caro para nós. Então, eu acredito, eu sou uma pessoa que não me canso de dizer que a gente consegue,
né? Juntos a gente consegue. Eu até faço alusão à camiseta que eu estou hoje, que juntos a gente consegue. Sozinho ninguém é nada. Você não Então acha, não? a gente segue juntos. Você não acha, não, Silvio? Eu vou colocar esse tempero, que eu sempre gosto de falar sobre esse assunto. Você não acha que a burocracia, e você tem inclusive um projeto de lei tentando desburocratizar a compra de medicamentos oncológicos de câncer pelo Sistema Único de Saúde, né? Que é o PL 2512 de 2023. Você não acha que a burocracia, de maneira genérica, ela não atrasa, ela não emperra, ela não, como diz o povo antigo, ela não atravanca a entrega do serviço de saúde pro cidadão, pra cidadã? Cara, a burocracia, ela mata, infelizmente. Então, ela é tanta que muitas vezes não dá para a gente acudir a alguém que esteja precisando naquele momento. Então, nós devemos aí trabalhar bastante para desburocratizar, através de projetos de lei, de ações, para que a gente possa caminhar para frente, né, de maneira a cuidar ainda mais das pessoas, né, em todas as áreas, né? Agora abrindo o leque não somente para a saúde, mas em todas Saúde, as educação, áreas, né? segurança. Com responsabilidade, né? Com tudo que há necessidade de realmente fazer. Então, o que for preciso para a gente trabalhar para desburocratizar, a gente vai estar fazendo, porque nós queremos colocar pressa aí, nós estamos com o pé no acelerador para melhorar ainda mais a qualidade de vida das pessoas. Maravilha. Silvia, agora eu quero te fazer uma pergunta reflexiva. O que você espera do próximo governo do estado de Rondônia? Olha, eu creio que é o sentimento de todas as pessoas, de todos os rondonienses. O meu não é muito diferente. A gente espera um governo de muito resultado, que possa trazer uma melhor saúde, que nós possamos avançar no hospital de urgência e emergência, que nós podemos colocar Rondônia ainda em um patamar ainda maior. Nós já somos grandes, mas continuar nesse crescimento. Rondônia é o melhor estado da federação, eu não tenho dúvida disso, e um governo mais presente, um governo que realmente conheça cada canto desse estado, um governo que olhe nos olhos das pessoas, né? Não estou aqui criticando, não estou falando de ninguém, mas esse é o sentimento do rondoniense. Um governo que seja popular, um governo que trabalhe muito para trazer ainda mais o desenvolvimento. Nós crescemos muito, né? Parabenizar cada um que deixou o seu legado. Cada um dos governos deixou um legado positivo. Todos se esforçaram. Mas o que nós esperamos é que a gente avance ainda mais no quesito saúde, no quesito assistência, no quesito de agricultura, no quesito de segurança pública. Nós temos aí ainda muitos gargalos da segurança para poder resolver devido à entrada das facções aqui no nosso estado. Então, isso de fato é um problema. Então, todos os anos, quando tem uma campanha tão importante, essa é a mais importante, que é para presidente, governador, deputados e senadores, a esperança ainda se renova. Então, que se renova com aquilo que é meio didático, né? Que é fazer ainda mais, que é melhorar a condição de vida das pessoas. Maravilha, Silvio. Silvio, eu queria voltar um pouquinho na questão do câncer. E eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre a carreta de amor. Como é que ela funciona? Como é que a população rondoniense pode ter acesso a esse serviço? Olha, para mim é um dos serviços mais importantes que nós temos no estado. Através do nosso mandato, nós conseguimos adquirir as unidades móveis, e essas unidades móveis, elas chegam naqueles lugares que as pessoas não teriam oportunidade de chegar até nos centros fixos. Então, ela vai aonde as pessoas têm dificuldade de locomoção. E aí, esse trabalho, ele é um trabalho tão importante, Sérgio, que ele já chegou em algumas comunidades, e eu sinto aqui Pimenteiras, que é uma das últimas cidades lá do Cone Sul. Pimenteiras é distante, fica numa região ribeirinha, às margens do rio Guaporé,
E lá nós encontramos uma menina nova, de 18 anos, sem idade, para passar por uma mamografia. Mas aí, quando a carreta chegou, a família disse, vai lá. E aí descobriu uma menina com um tumor aparente na mama enorme, e através da carreta nós conseguimos levá-la para a unidade fixa, descobriu que realmente ela era paciente de câncer, ela perdeu a mama assim como eu, mas hoje ela está viva. Então, se a carreta não tivesse chegado lá, será que ela teria condições de descobrir o câncer em fase inicial? Inicial entre aspas, que não foi tão inicial ainda. Mas hoje ela está viva. Então, a carreta, a unidade móvel, ela tem um fetiche e as pessoas gostam, elas vão. Então, todos os lugares que ela está, mesmo que as pessoas não tenham idade, elas vão lá para poder ver. E é um equipamento moderno, é o equipamento, mesmo que se tem na unidade fixa, é o mesmo equipamento que tem na unidade móvel, então é coisa boa, onde ali nós fazemos prevenção de mama, colo uterino, e algumas vezes, em algumas ações também, prevenção de pele e boca. Então são algumas ações que são feitas com muita responsabilidade. Prevenção é o melhor remédio, porque a gente descobre a doença em fase inicial, e aí ela detectada, a gente consegue tratar mais rápido, e as pessoas sofrem menos, e podem voltar para os seus ambientes de trabalho o mais breve possível. Ou seja, provavelmente essa moça teve a vida salva, né? Foi salva. A carreta, a unidade móvel do Hospital de Amor, ela salva vidas todos os dias. É isso que você pretende continuar fazendo, Silvia, no Senado? É isso. É continuar cuidando de pessoas. De fato, salvando vidas, melhorando a condição de cada uma delas, e sabendo que o trabalho político ele pode fazer muito mais pelas pessoas. Um mandato de deputado, de senador, qualquer outro que seja, é muito poderoso. Então, a população ela dá um poder muito grande para essas pessoas com seus cargos. Então, nada mais justo de que utilizá-lo para poder cuidar das pessoas. E o que nós queremos, enquanto pré-candidata a senadora da República, é fazer ainda mais, porque lá no Senado nós teremos mais força. Então só essa é a força, porque se for por questão financeira, o que um deputado ganha, o senador também ganha. Então a Silvia é pré-candidata a Senado, não é por questão financeira. Eu sempre aprendi a ter pouco e lidar com pouco. E hoje o que eu ganho é algo que eu nem imaginava, porque eu já passei fome na minha vida. Então não é por questão financeira. A questão é ajudar mais pessoas e saber que nós podemos fazer mais, bem mais, pelas pessoas. Que quando eu vejo que alguns só discursam, mas não fazem, isso me gera uma inquietação por dentro que é tamanha. E que eu falei, é o que eu falei antes. O político ele tem que ser inconformado. Quando ele é inconformado, ele faz mais. Então a gente está indo nesse desafio, que não é fácil, que tem que ser para pessoas de coragem, assim como eu, para enfrentar uma futura candidatura a Senado da República, sendo de família humilde, sendo mulher, sendo negra, mas com muita determinação, sem discurso vazio e já mostrando muito trabalho que ninguém fez. Então eu fiz e vou continuar fazendo se a população assim desejar. É propósito, né, mulher? Propósito de Deus, missão de vida. Quando eu recebi a missão de vida após a cura do câncer, por que nós tornamos realidade centros de prevenção, centros de reabilitação e o custeio que a gente mantém muito do Hospital de Amor e de tantas outras ações que nós fazemos. O nosso mandato ele salva vidas todos os dias. E é só isso que eu queria. Eu tive a oportunidade de sobreviver. Assim como essa moça. Mas foi a missão de poder salvar outras vidas, e é aí que a gente segue. Eu sobrevivi, mas eu não escolhi apenas viver. Eu escolhi salvar outras vidas, assim como Deus permitiu que eu estivesse viva hoje. Perfeito. Silvia, a gente percebe que você, como parlamentar, como política, o político ele sempre acaba tendo lado.
né? Mas a gente percebe também que você, apesar de ter lado, apesar de ter partido, você é um ser humano, até por conta da sua própria característica, que você tem uma capacidade de diálogo, de construir pontes e de transitar de maneira muito, eu diria, muito peculiar. Uhum. Diante disso, como é que seria a Silvia, quem sabe, se o povo assim desejar, uma futura senadora da República, no diálogo com o futuro governador do estado de Rondônia? Eu não tenho dúvida que, independente de quem se eleger, porque a população é quem vai decidir isso, as pessoas que estão dispostas a ajudar a população depois da eleição não tem mais se ajudou ou não ajudou. O propósito tem que ser de ajudar a população. Então, mesmo que não seja o candidato que nós vamos apoiar, que não se eleger ou se eleger, quem quer que seja, a Silvia, a primeira coisa que vai fazer, além de parabenizá-lo pela vitória que foi concedida pelo povo, vai se colocar à disposição para trabalhar juntos, para que a gente possa fazer ainda mais pelo estado de Rondônia, porque é união de forças. Ninguém faz nada só. Então, é o gestor, o parlamentar, e aí todas as pessoas que estejam imbuídas ou que queiram realmente trabalhar pelo bem comum, pela nossa população. Excelente. Silvia, a gente já está chegando no final desse episódio, né? Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. E como você já sabe, no final eu faço aquelas perguntinhas curtas, claro, que eu chamo de pinga-fogo. Claro. Podemos começar, mulher? Podemos. Preparado? Eu sei que você está sempre... Opa! Sempre vamos está. Lá. Silvia, vamos lá. Sistema Único de Saúde, subfinanciado ou mal gerido? Mal gerido. Mal gerido. Mal gerido. Ou seja, tem espaço para melhorar. O Sistema Único de Saúde ele é maravilhoso. Tem espaço para poder fazer muito mais. Eu penso que foi uma grande vitória, né, a criação do SUS, e agora ele só precisa ser bem gerido, porque recurso tem. Sente a dor, planeja, vai dar tudo certo. Você meio que provou isso no seu mandato? É isso, essa foi a regra, né? Esse foi a receita que deu certa. É claro que em toda receita pode vir mais uma pitada disso ou daquilo, para a gente ainda melhorar, para chegar no apurar do sabor, mas essa seria a receita básica. Perfeito. Silvia, o que você acha que mais mata as pessoas, os pacientes? Burocracia ou incompetência? Difícil, né? Nossa, difícil. Ou as duas juntas? Difícil. A incompetência, para mim, viria em primeiro lugar, mas com uma contribuição bem grande da burocracia, porque aí emperra. Mas a falta de competência, ela, para mim, viria em primeiro lugar, porque realmente me traz muita tristeza. Perfeito. Eu vou além. Eu acho que... Você sabe que eu sou um apaixonado de falar da burocracia, porque eu quero ver a burocracia, na acepção errada dela, ela acabar. Aquela burocracia que emperra, aquela burocracia que atravanca. Eu penso, Silvia, que tem muita gente que fala que o maior problema do Brasil talvez seja a corrupção. Eu discordo. O Brasil tem problema de corrupção, sim, mas eu acho que um dos maiores problemas na saúde pública, eu não estou falando de Rondônia, eu estou falando do Brasil, se chama burocracia. É muito paciente, Silvio, e você tem um trabalho, Nana, com os pacientes oncológicos, é muito paciente que precisa de um medicamento e muitas vezes a burocracia, lá em Brasília, o Conitec não aprova. E surpreendentemente, Silvia, medicamentos que têm interesse A, B, C e D da indústria farmacêutica, eles são aprovados num... Eu tô falando algum exagero aqui, Silvia? Eu tô falando alguma bobagem? Não tá falando nenhuma bobagem. Isso é uma realidade, infelizmente. O lobby das grandes empresas farmacêuticas, infelizmente, acontece, porque elas não querem cuidar do paciente, mas querem cuidar dos seus interesses pessoais. Eu acho que elas querem eternizar o tratamento. Porque enquanto o paciente precisar de medicamento, elas vão continuar fazendo lobby, né? Isso é muito triste para nós. Mas elas não querem cura, elas querem eternizar o tratamento. Elas querem vender mais, porque aí elas vão fazer aquilo que é de interesse próprio, o que é uma triste realidade, né? Mas a burocracia, ela emperra, ela maltrata e ela mata, infelizmente.
Perfeito. Filas do SUS. A culpa para você é do gestor ou é do sistema como um todo? Difícil, né? Olha bem, ó, Eu falei que era pinga-fogo, você já estava acostumado. É pinga-fogo, mas não tem problema. Olha, tem uma conjuntura, infelizmente. Mas se eu quero realmente fazer com que essa fila seja menor, o gestor também pode contribuir. Ele pode contribuir e muito para que ela não seja grande. Me angustia a regulação. Saber que mais de 10 mil pessoas estão aí numa fila para aguardando uma cirurgia ortopédica, que a maioria delas vão ficar com deficiência. Então, qual que é o planejamento que eu faço? Né? Eu não gosto de mutirão. Eu acho que mutirão é incompetência. Mas, em certos casos, ela não amenizaria a dor das pessoas? Então, é possível fazer até que eu estabilize, né, a ala aonde eu vou continuar fazendo essas cirurgias ortopédicas com mais rapidez. Então, a gestão e esse sistema realmente ele tem judiado das pessoas. Você também tem uma atuação, só fazendo um parênteses, com cirurgias oftalmológicas, correto, Silvia? Isso. É porque a gente está sempre falando sempre do Hospital do Amor, reabilitação, câncer, mas também tem uma atuação. Eu lembrei disso agora, porque quando você falou de mutirão, eu lembrei dos mutirões de cirurgias oftalmológicas que ocorreram no passado aí e que deixaram muitas pessoas cegas, né? Nós queríamos fazer um serviço diferente. Não é mutirão, nós temos o projeto Olhar de Amor desde o ano passado, nós estamos aí há quase 1 ano e meio fazendo cirurgias oftalmológicas de catarata via Hospital de Amor, a qual nós temos a oportunidade de devolver a dignidade e a visão para muitas pessoas. Já são mais de 15 mil pessoas que foram beneficiadas, mas que não foram só com a cirurgia. Nós fizemos o serviço completo, é o que eu digo, a empatia faz com que a gente veja detalhes. A pessoa vai, ela faz todos os exames pré-operatórios, o que não era garantido pelo mutirão, nós fazemos a cirurgia, a incisão de lente importada, damos o colírio que custa R$300, no mutirão a pessoa tinha que comprar o colírio, o óculos solar, no mutirão a pessoa tinha que comprar, e fazemos todo o acompanhamento pós-cirúrgico, que é o mais importante. No mutirão também era falho o pós-operatório. Então nós fazemos todo esse processo, início, meio e fim, e garantimos qualquer outro tipo de atendimento se houver intercorrência, como a tal da limpeza da lente, que isso, obviamente, depois da cirurgia, muitos têm que voltar para fazer a limpeza de lente, que hoje custa aí no mercado cerca de R$1.500, e que o seu José e a dona Maria, um aposentado, assalariado, não teria condições de pagar por essa limpeza de lente. É uma fila que ela não finaliza, porque a partir dos 55 anos as pessoas já vão tendo uma visão um pouco mais cansada, então aí vem a catarata, que é comum na vida de qualquer pessoa da melhor idade. Então, é um programa, é um projeto que a gente segue, que nós não vamos acabar, a não ser que a gente não esteja no mandato. Mas estando no mandato, é algo que a gente quer seguir para poder continuar devolvendo não apenas a visão, mas devolvendo a dignidade, a vontade de ver dias melhores para essas pessoas. Maravilha. Voltando ao Pinga Fogo, Silvia, qual foi a maior mentira, qual foi a maior calúnia que já falaram sobre você? De que eu... e isso eu fiquei muito triste, inclusive processei, ganhei, de que eu utilizei do Hospital de Amor para me sobressair, entendeu? Eu nunca utilizei isso. Eu faço parte do Hospital de Amor. Eu faço parte. Então, a Silvia não é intrusa lá no hospital. A Silvia faz parte. A Silvia... Fui paciente. Fui paciente. A Silvia esteve lá conversando com o Henrique, dizendo da realidade, né, de que Rondônia precisava salvar vidas. E quando ele veio aqui, ele percebeu o quanto que o rondoniense sofria e Deus entrou no coração dele para que ele pudesse trazer uma filial do Hospital de Amor. E quando diz, mas a Silvia utilizou da própria doença para isso ou para aquilo. Cara, ninguém quer lembrar ou ninguém quer utilizar de uma doença tão traumática
para poder fazer lobby. Não é isso. Excelente. Silvia, eu já até imagino qual vai ser a sua resposta, mas eu vou perguntar. O que você diria hoje para aquele segurança que lá na Câmara dos Deputados barrou a sua entrada? Eu já até imagino qual vai ser a sua resposta, mas eu tinha que te perguntar isso, mulher. Eu te perdoo e acredito que você não vai fazer isso com mais ninguém. Porque nós somos falhos, né? Todos nós somos falhos. Mas é possível enxergar com o coração. É possível. Então ele só faltava isso, enxergar com o coração. Ver que não só porque eu estava de camiseta ou de jeans e de tênis, que eu não poderia ser uma parlamentar. Ele viu a parte externa e não a parte interna, o coração. Independente do jeito que a pessoa se veste ou se comporte, nós somos todos irmãos. E isso não tem que ser só dentro das igrejas, tem que ser fora, na prática, no dia a dia, no nosso cotidiano. Falta mais empatia para as pessoas. Agora, Silvia, eu queria que você olhasse para aquelas duas câmeras ali e desse um recado para toda a população do nosso estado de Rondônia. O que esperar de você, minha amiga? O que esperar de você para os próximos 4 ou 8 anos? Podem esperar muito. Esperar uma Silvia como sempre foi. Uma Silvia que se sente inconformada em vereador das pessoas, mas que trabalha muito para mudar essa realidade. Temos provado isso na prática. Uma Silvia que não esqueceu das suas raízes, que sabe muito bem de onde veio, que mesmo sendo de um berço muito humilde, se fez uma pessoa guerreira, uma pessoa que está lutando todos os dias para melhorar a vida das pessoas. Então, mesmo com tantas dificuldades, nós conseguimos mostrar que é possível fazer direito, fazer bem feito, e é com essa prova que a gente segue aí nos colocando na condição de pré-candidata a senadora da República. Quem sente a dor do outro, quem já passou, quem tem empatia, vai fazer muito mais. Então, só quero te agradecer, Sérgio, por tudo, por esse espaço do podcast Direito e Saúde, dizer que é sempre um prazer estar aqui contigo e agradecer a todas as pessoas que me tornou pré-candidata a senadora da República. Se aqui cheguei, foi porque Deus segurou nas minhas mãos e que a população de Rondônia acreditou no nosso trabalho. Silvia, na verdade, a gente é que tem que agradecer a sua presença, agradecer o seu horário, né? E, Felipe, já estamos chegando, né? Ao final de mais um episódio do podcast Direito e Saúde. Você que ficou com a gente até o final, curta e compartilhe esse vídeo, que é um vídeo quente, emotivo também, que a gente teve com a nossa deputada federal e pré-candidata ao Senado, Silvia Cristina. Silvia, passo novamente a palavra para você, se você quiser fazer mais alguma fala, mais algum agradecimento, esse é o seu momento. Só mais uma vez te agradecer por essa pessoa maravilhosa que você é, pelo espaço Obrigado, que senhor. você nos dá de participar mais uma vez, né? Já curti vários programas, vários podcasts com tantas personalidades. Ter me trazido mais uma vez é motivo de alegria e orgulho. Então, só gratidão. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. A gente é que agradece a sua presença. Obrigada. Pessoal, tchau, tchau.